Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 7 de maio de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aqui ao DVD Na Estrada da Aline Barros, que tem essa canção bonita, Apaixonado, um DVD, hein? Na Estrada da Aline pra você. Hoje no programa também tem um CD do Kleber Lucas, Profeta da Esperança. Pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Bênção puríssima no programa de hoje. Você liga 2461-0093 e concorre DVD Na Estrada da Aline Barros, o CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas. Quer o CD? Quer de presente? Ligue 2461-0093 e participe. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A Baixada tá ligada na melhor 93. Estamos juntos no Debate 93. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, parece uma coisa, toda vez que eu tomo a decisão de servir a Deus com integridade, aparece um homem para me atrapalhar. É estranho demais, gente. Eu sou assediada pelos mais diferentes tipos de homens e eles me perseguem. É como se eles vissem outra pessoa e não a mim. Eles ficam loucos. Eu sou casada e acabo não resistindo. Por que Deus não impede que esses homens cheguem até mim, hein? Será que estou debaixo de algum tipo de maldição? Estou seriamente doente? Será por causa do pecado? O que faço para encontrar forças e coragem de manter a minha resolução de servir a Deus com verdade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Conosco no programa de hoje o pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase inicial, parece uma coisa, toda vez que toma a decisão de servir a Deus com integridade, aparece um homem para me atrapalhar. Por que o seu destaque, pastor? JR, bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. E esse destaque, ela começa dizendo parece uma coisa não, a gente viu uma série de coisas aqui, na verdade no e-mail dela, e ela diz que todas as vezes que ela toma uma decisão de servir a Deus, na verdade, quando nós lemos todo o e-mail, nós vemos que a decisão dela é uma decisão muito indecisa, né? Porque, na verdade, ela diz que aparece um homem para atrapalhar. Então, quando aparece um homem para atrapalhar, eu vejo que não aparece um homem para tentar, já aparece para atrapalhar. E aí, eu pergunto à mesa e já respondo também. Por que atrapalhar, né? Por que aparece para atrapalhar? Porque ela cede. E por que ela cede?
Por que ela cede? Porque, na verdade, a Bíblia diz em Mateus, eu começo logo usando a palavra, a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45, que quando o espírito tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. São os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Na verdade, a decisão dela servir a Deus, ela precisa se encher de Deus, se transbordar de Deus, para que essa tentação, que na verdade não é tentação, já é consumado o fato, porque ela cede, né? Ela vai sair. Esse espírito que domina ela, porque há um espírito de sedução e um espírito de prostituição, que ela precisa ficar liberta. Concorda com isso, o pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, os debatedores, nosso querido Jairo, pastor Sérgio também, e todos nossa equipe aqui, os ouvintes. Concordo e vou um pouco além, porque a verdade é que o fato de ser religioso, o fato de estar na igreja e tomar decisão de se envolver com o trabalho da igreja, não significa ter uma experiência com Deus de transformação de vida. Pastor Sérgio começa lendo Mateus e eu quero ir lá para Hebreus, no capítulo 12. Diz assim, verso 14, 15, 16 e 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Minha prezada, você tem que deixar de ser religiosa. Não é decidir se envolver com o trabalho do Senhor, é se envolver com o Senhor da igreja para que haja resistência à tentação. Jairo Bonfim está com a gente hoje também, muito bom dia, seja bem-vindo, querido Jairo. Que pensa você, querido companheiro, sobre esse assunto aí? Bom dia, queridos amados da mesa, bom dia, querido JR, bom dia, ouvintes da Rádio 93. É um assunto um tanto complicado, né? Quando a gente se fala sobre pecado, Deus, ele não classifica pecado. Não fala que tem um pecado maior do que o outro, pecadinho, pecadão, mas a igreja, eu acho que o ser humano mesmo, ele classifica. Quando se fala em pecado, a gente fala, fulano tá em pecado, já se classifica sexo. Já, caiu em pecado, é sexo. Ninguém fala que caiu em pecado porque mentiu, ninguém fala que caiu em pecado porque foi caloteiro, é sempre sexo que é envolvido quando se fala que caiu em pecado. Mas o caso dessa irmã, como o pastor Nonato disse, ela já cedeu, ela já fala que, ela já culpa o homem que se aproxima dela para executar o pecado. Ela não fala que está sendo tentada, ela de maneira nenhuma fala que é uma tentação, fala que já é um fato que alguém procura ela e ela já cede. Então é um pouco complicado, ela tem que realmente fugir, porque 1 Coríntios 6, 18 diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha, a nossa ouvinte, ao dizer a frase, parece uma coisa, toda vez que toma a decisão de servir a Deus com integridade, aparece um homem para me atrapalhar, lembra muito algumas decisões que são tomadas, e à medida que se toma ou que se pretende tomar uma decisão, as lutas são muito grandes, até mesmo diante de uma obra de Deus, por exemplo. Olha, vai ter uma série de conferências, uma campanha, enfim, seja o que for, um congresso, então a pessoa se prepara espiritualmente para aquilo, porque sabe que enfrentará inúmeras dificuldades e batalhas que nós poderemos ter que administrar na nossa vida. A impressão que dá é que ela toma a decisão, mas não faz a outra parte. Como é que a gente consegue conjugar essas duas coisas, gente? Para explicar isso claramente para o nosso ouvinte. Você está entendendo, ouvinte? É que às vezes a pessoa toma uma decisão de servir a Deus, mas ela é só a decisão. É como se você dissesse, olha, a partir de hoje eu vou fazer uma dieta. Você decidiu, mas você não faz a dieta. A partir de hoje, eu vou praticar esportes. Você toma uma decisão, mas não pratica esportes. O que é que falta
ao lado da decisão. A decisão é muito importante, parabéns, mas sozinha ela não resolve. Como resolver? É isso que nós vamos responder já no Debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Tá ligada na melhor. 93. A cada dia. A cada dia. A 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Olha ela aí, minha gente. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Pesquisa Tudo hoje, bem, Marcela Bastos? Tudo bem, tranquilidade? Tudo Descansou de mim ontem? E sexta também. E sexta-feira? Então você tá tranquilona. Eu vi, tô vendo que o semana tá tranquilo, descansou de mim. Por que será, né? Tá tudo bem então, Marcela Bastos? Tá tudo bem. Vamos então à nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela Bastos. Você acredita que o pecado pode gerar doenças em alguém? JR, 100% dos nossos ouvintes acreditam que sim. Pela internet, Marcela Bastos, 92% dos nossos ouvintes dizendo que também acreditam. Quero agradecer o seu carinho, querido ouvinte, a sua participação com a gente aqui pelo www.radio93.com.br. Também participando com a gente aqui por telefone 24610093 e no Face da 93 FM. No Face da 93 FM nós temos aqui uma foto da Luciana Vasconcelos, a minha, Marcela Bastos, Cid Gonçalves e a nossa querida Catita. Você pode participar com a gente, aliás, eu quero agradecer aqui já participando com a gente a Michele, a Lânia, a Márcia Mota, a Karen Alves, Renata Araújo, Daninha, o Mônica Barreto, a Priscila Rondon, Caroline Alves, Odilane Oliveira, Yayo Nascimento, Maria Madalena Celeste Belo, Rafa Guerreiro, Rômulo Ferrari, Marinete da Silva, agradecendo aqui a Aline França, Rosiane Souza, Cristina Maria, o pastor Felipe. Obrigado aqui a participação dos nossos amados ouvintes já com a gente aqui no Facebook da 93 FM, minha gente. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O seu rádio está no Debate 93. 11 horas e 16 minutos, 11:16 no horário de Brasília. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Muito bem, e aí, minha gente? A pergunta é simples, objetiva, mas me parece de fundamental importância. A pessoa toma uma decisão e ela não sabe o que faz depois. Quero dizer que, não sei se vocês têm essa impressão, que a maioria não sabe mesmo. Toma uma decisão e depois fala, não, é isso aí, é isso aí. É isso aí, pastor Sérgio, vamos lá, como é que funciona isso? A sua colocação, pastor, foi uma colocação muito bem feita, né? A necessidade do nosso esforço, né? Efésios, por exemplo, ele diz no capítulo 2 que nós fomos alcançados pela graça, né? E ele diz assim, e Cristo já vos ressuscitou quando ainda vocês estavam nos vossos delitos e nos vossos pecados, ele nos ressuscitou. A atitude de Cristo, a graça de Cristo nos alcançou. Depois em Colossenses, no capítulo 3, ele diz no verso 1 assim, ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aí, continua depois no verso 5, ele diz assim, assim façam morrer, agora o esforço é meu, né? Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Então, na verdade, nós vemos uma série de atitudes nossas que é a idolatria, que elas precisam morrer, e para morrer a atitude é minha, eu tenho que desejar matar essa natureza terrena. E essa natureza, ela só é adquirida com a força do temor a Deus. Um dos grandes aspectos
aspectos que eu vejo é que a pessoa toma a decisão de ir à igreja, tem até o encontro com Cristo, mas depois não compreende esse temor. O temor é o princípio para a santidade. O temor é a compreensão do quanto Deus odeia o pecado. Então eu fujo do pecado por causa de temor a Deus. Paulo fala em Gálatas capítulo 2, verso 18, que eu acho que é muito profundo, falar sobre esse temor e falar dessa santificação. Veja o que diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. É algo muito sério, porque você tem uma compreensão para aceitar a Jesus Cristo, que você tem que abandonar o pecado. E o que é o pecado? Neste caso aqui, o adultério. E aí tem o fato, como o Jário colocou aqui, de mentiras, fofocas. É tudo pecado. Então, quando você compreende que isto é um mal, você destrói. Então, você não pode tomar para si. E aqui está o temor. Temor é reverência. Temor é estar ligado ao conhecimento espiritual de Deus. Então, a caminhada, ela é pelo temor que o crente tem em Jesus Cristo. Tudo bem. A minha questão aqui com esta jovem é se ela se converteu. Se ela teve uma experiência, porque o fato de estar na igreja sem esse temor e voltar a cair, me confunde o fato de ser religiosa e de estar numa experiência com Cristo. Talvez esse seja o caminho do temor. Não resta dúvida que existe a possibilidade da pessoa estar na igreja, mas ainda não ser igreja. Ele está na igreja, convive, um bom relacionamento, até eventualmente tem até uma intimidade, tem até uma liderança. Quanta gente gosta, por exemplo, de tratar com criança. Aí entra, vai para a igreja, se dispõe a trabalhar com as crianças, está trabalhando com as crianças há 37 anos. E a pessoa nunca teve uma experiência de conversão. Conta as histórias da Bíblia, bonitinho, não conta nada errado não. Conta bonitinho, direitinho, tal, não sei o que, papapá, mas ela tem um propósito completamente diferente e oposto àquilo que é o objetivo aqui. Então, a decisão é algo importante. Deixa eu perguntar a vocês, para ver se vocês concordam com isso, para ver se é isso. Uma decisão, uma decisão, ela é motivada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida? Vocês entendem dessa forma? É o convencimento, né? É o convencimento. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu preciso estar aberto para isso. Quanto mais você busca a presença do Espírito Santo de Deus, mais decisões você toma para acertar. O ponto é o seguinte: eu não entro em campo sozinho. Isso. Tá certo? Essa é a ideia. Esse é o ponto aqui. Quer dizer, o Espírito Santo, ele me chama para isso. Então, ele tá comigo. Ele não vai dizer para mim assim: você vai, né? Vai. É isso aí? É isso mesmo? Isso. Certo. Aí essa é uma parte. Agora vamos para outra parte. Como é que é a questão do limpar a casa e encher a casa? Se limpou a casa e a casa estava vazia, qual é o processo como é que enche isso? As pessoas precisam entender o que significa. Não é um culto, não é uma campanha. Não, o que é? É a santificação. Eu chamo de santificação, eu sempre gosto de colocar, que é um processo. É você, eu colocar aqui. Você subiu uma escada de degraus infinitos. Você hoje subiu um degrau, amanhã tem que subir o segundo. Isso é movido pelo Espírito para me mostrar que algo que eu fiz ontem, que desagradou o coração de Deus, hoje eu vou batalhar, lutar para não cometer e conseguir subindo. Cada dia é um processo de todo dia eu me aprimorar. Então, quando eu tenho temor, eu busco essa santificação, porque eu não quero pecado para mim. E próprio Espírito que habita em mim apontará aquilo que é errado. Então eu não faço mais, eu vou abandonando. É o que diferencia o cristão do ímpio, né? Total. E quando você fala, JR, e quando nós falamos, e agora você faz a pergunta de como encher, nós imaginamos algum recipiente, alguma coisa que se encha, não se enche assim, ó, pá! E não pode se misturar. Tem que esvaziar para encher. Isso aí. E aí, quando ele fala não se misturar, eu vejo em Ezequiel 42, versículo 20, assim ele mediu a área de 4 lados em
torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para separar o santo do profano, o santo do comum. Então ela precisa construir muros. Esse encher a casa é palavra, ação, vestes, busca. Ela precisa buscar na palavra, frequentar uma escola dominical, e ela sim vai construir muros para separar a vida dela do santo, entre o santo e o profano. O problema é essa separação que não está acontecendo. E aí, pastor Sérgio, a gente tem aqui Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Essa é a consciência. Esta é uma reflexão muito importante. A gente está com um dos nossos queridos ouvintes aqui, o Ronaldo, que está acompanhando a gente, está em Nova Iguaçu, na nossa querida Baixada Fluminense. Alô, Ronaldo, bom dia, meu irmãozão, Deus te abençoe. Bom dia, paz do Senhor, irmão, tudo bom? Deus te abençoe, querido, prazer em ouvi-lo. Ronaldo, a gente está falando aqui exatamente sobre esse tema, você está nos acompanhando, você está nos ouvindo aí. Esse aspecto que envolve uma pessoa que toma uma decisão e depois a pessoa cai. Isso pode acontecer, é evidente que pode acontecer, mas às vezes falta para uma pessoa que vai tomar uma decisão esse pós-decisão, esse acompanhamento, esse enchimento, essa busca e até uma vigilância. A Bíblia diz: vigiai e orai, né, para que não entreis em tentação. O que você pensa sobre esse assunto, meu querido Ronaldo de Nova Iguaçu? Bom, pastor, eu penso é o seguinte: tentação, todos nós podemos entrar, que por isso nossa carne é fraca, né? A gente tem que vigiar e orar. E na verdade, eu estou aqui ouvindo muito bem sobre essa menina aí, que está falando no debate aí. Eu, na minha versão, primeiramente, a gente tem que confiar no Senhor. E a gente confiando no Senhor, tudo acontecerá. Na verdade, eu tenho para mim que ela foi ver esse montão de homem, que ela fica, né, encegueirada, aquele problema todo. Eu acho, na minha opinião, porque isso aí, com jejum e oração, e ela crer mais no Senhor, para que isso não aconteça mais na vida dela. Então você está se referindo a jejum, oração. Eu estou entendendo que aí você está associando a palavra de Deus, o crescimento espiritual, uma pessoa que vai trabalhar a sua vida espiritual para que ela se torne uma pessoa mais forte espiritualmente, né, Ronaldo? Positivo. Senão a pessoa fica fraca aí. Positivo. Aí é isso que acontece, Ronaldo. Às vezes a pessoa acredita e atribui a alguma ação, por exemplo. Ela vai à igreja de vez em quando, ou até vai de vez em sempre, mas ela não tem uma vida com Deus. Ela não tem um compromisso com o Senhor e acaba deixando de lado o segredo, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e aí a pessoa vai para outro lado. Então só vou ficar no meu quarto. Também não é isso. Que a pessoa normalmente vai para o extremo. Então a gente tem tanto a ida à igreja, tanto esse relacionamento individual com Deus que você descreveu tão bem, com jejum e oração. É isso, meu querido amigo Ronaldo? É isso mesmo. Jejum e oração. E também botar o pensamento positivo no Senhor. Buscar o Senhor. O mais Ele fará. O mais Ele fará. Meu querido Ronaldo de Nova Iguaçu, muito obrigado pela sua participação aqui como nosso ouvinte debatedor na 93 FM. Um grande abraço, Ronaldo. Um abraço. Deus abençoe, meu irmãozão. A Baixada tá ligada na melhor. 93. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. 11h27, 11h27 no horário de Brasília. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. E aí, companheiros, depois disso, a nossa ouvinte conta que é estranho demais. A nossa ouvinte descreve assim. Vamos ler o que a nossa ouvinte tá compartilhando, né? Parece uma coisa, toda vez que toma a decisão de servir a Deus com integridade, aparece um homem para me atrapalhar. É estranho demais. Eu tenho a impressão que ela já não acha mais estranho. Qualquer um de nós com um pouquinho de experiência já sabe que é batalha o tempo inteiro. É estranho demais. Aí ela diz que é assediada pelos mais diferentes tipos de homens. Eles me perseguem. É o ponto de vista da nossa ouvinte. Carinhosamente, é assim que ela se descreve. Depois ela diz, é como se eles vissem outra pessoa e não a mim. Jairo, esta frase foi a frase que você destacou.
destaquei porque parece, ao me ver ela falando essa frase, que ela não se valoriza nem um pouco mesmo, que ela olha para os homens olhando para ela, admirando ela, e faz com que ela ache que eles estão vendo outra pessoa, não é ela. Quando ela fala isso, é que eu acredito assim que ela esteja falando que eles estejam vendo uma mulher bonita, uma mulher desejada. Então ela não se vê assim. Ela acha que eles começam a olhar para ela, acha ela desejada, mas ela mesma não se vê assim. E isso eu acho que facilita ela ceder a ficar com esses homens. Por quê? Porque na cabeça dela ela está sendo valorizada, então ela precisa ceder, ela precisa praticar aquilo ali, porque de repente outros homens não vão valorizá-la como esse homem vai estar valorizando ela. Olhou para ela, desejou, ela não se acha isso. Meu modo de ver, eu tô vendo aqui ela falar que parece que eles veem outra pessoa a não ser eu. Claro, não, o Jair, ele tá vendo aqui realmente o lado físico, né? Eu vou agora olhar o lado espiritual. Eles veem mesmo outra pessoa, minha filha. Eles veem outra pessoa, porque há uma necessidade de libertação na vida dessa moça. E o que eles veem é um espírito de prostituição que ela precisa ficar liberta disso, um espírito de sedução. E o espírito de sedução, quando habita na pessoa, é isso mesmo que acontece. Ela chega a achar estranho por causa dos vários tipos de homens, né, que tentam assediá-la, porque ela está dominada por um espírito de sedução. Tem um ponto aí que é importante pra gente conjugar aqui junto, aqui com a graça de Deus, é o seguinte: cada um é tentado no seu ponto fraco. Por isso que a Bíblia descreve a armadura como a armadura de Deus, não a armadura do JR, a armadura do Jair, a armadura do Sérgio, a armadura do Ellison, a armadura de Deus, ou seja, ela nos protege nos nossos pontos fracos. Uma das nossas ouvintes aqui, no Face da 93 FM, ela está contando o seguinte, que o que o marido dela tomou uma decisão. Aí quando ele resolvia que ia ser batizado, ia se tornar membro da igreja, os colegas chamavam por futebol dominical. Então, todo domingo de manhã, futebol. E era exatamente o horário que as coisas aconteciam. Então, por conta disso, ela diz, olha, era exatamente isso. Ele decidia, acontecia isso. É o ponto fraco dele. Tratar os nossos pontos fracos é uma das coisas mais importantes. Claro. E o Espírito Santo de Deus, que nos convence, ele nos mostra onde nós estamos fracos e também nos ajuda no fortalecimento. Ao mesmo tempo que uma pessoa que tem dificuldade numa área, ela tem que aprender a fugir daquela área ou daquela prática ou de coisas que podem levá-la a esse tipo de ato. É isso, querido pastor Ellison aí. Veja só, eu aprendi uma frase lá no seminário, quando eu estava com meus 20 anos de idade. É melhor evitar a tentação do que tentar vencê-la. Eu nunca esqueci essa frase. Porque se você entende que este ponto é falho em você, tem que ser vigilante para dizer não antes e não durante, não tentar encarar. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Por isso que eu coloco o princípio dessa fala nossa, de que essa irmã precisa ter uma comunhão com Deus. Ela não vai resistir se não tiver o Espírito Santo dominando o coração dela, que é o primeiro passo. E aí é o temor, é a compreensão do que é o Espírito, do que é o pecado. Então, quando os homens veem esta mulher, estão vendo algo que Satanás está colocando na mente, no coração dela. Então ela precisa se libertar. Nenhum de nós aqui nesse estúdio é livre das tentações. Mas o que dá é os olhos do Senhor sobre nós e o temor do Senhor. E assim, o que a irmã escreveu, o que eu vou falar aqui, não é vitamina para fortalecer o lado do marido que vai jogar o futebol. Só que nós estamos tratando aqui de pecado. Nós estamos tratando aqui de pecado, né? Não é o fato da pessoa ser tentada porque gosta de um futebol, vai lá jogar o futebol, isso não pode fortalecer ele de querer jogar o futebol, porque eu entendo a preocupação dela de querer ver ele no culto dominical. Exato. Né? Porém, o que nós estamos tratando aqui é coisa muito pior, que é pecado, e essa moça está cedendo. Verdade. O futebol é, de repente, um desvio
Um lazer, tira ele do culto, desvia. JR, e coloca ele Salmos, o livro de Salmos, capítulo 25, verso 14 e 15. O segredo do Senhor é para que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos, diz o salmista, estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Muito bem. Outro aspecto importante aí, aqui um dos nossos ouvintes nos conta, aqui o Marcos Vinícius por e-mail, ela não consegue se dominar e por isso acaba caindo. O domínio próprio, que é fruto do Espírito, como vimos agora do pastor Ellison, ele se refere, o domínio próprio, no texto original, a uma questão de controle dos seus impulsos sexuais. Esse aqui é o ponto ali, é mais isso do que dominar a língua, dominar comportamento, dominar, enfim, este é o foco. Ou seja, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo dominar, ou pelo menos a gente não está conseguindo dominar sempre, ou a maior parte das vezes não está exercendo esse controle, é sinal de que a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida está sendo diminuída, porque a Bíblia diz que é possível até apagar o brilho do Espírito Santo. Davi falava sobre restitui-me a alegria da salvação, ou seja, é aquela ação de Deus na vida do indivíduo que enche o camarada daquela felicidade toda de estar na presença de Deus, que eventualmente a pessoa perde quando a sua mente está cauterizada ou quando ela mergulha no pecado. Como é que é isso, companheiros? Eu penso lá, o Paulo continua falando esse fruto do Espírito e você coloca com muita propriedade. No capítulo 5, verso 24, o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Há necessidade, eu apontei aqui quando o Sérgio estava falando, de não haver mistura. Porque quando você tem o coração voltado para o Senhor Jesus Cristo, você é um homem transformado, você não é misturado, barro e areia. Você se torna uma nova criatura. As coisas velhas são transformadas. Não são caiação, não é uma caiação, não é uma pintura de reforma, é uma restauração por completo. O povo entende pouco sobre que o vaso ele precisa ser quebrado totalmente. Para ser um vaso de honra. Para ser um vaso de honra. Então ela deixou de ser um vaso. E aí acontece, você vai perdendo a graça, vai perdendo o poder do Espírito Santo e vai dando vazão ao pecado. E ele já não é mais pecado, já se torna algo tão comum na vida que ele vai fazendo. Nós vemos também, JR, que na Bíblia, ela é extraordinária. E aí o que nós vemos é que um rei, a Bíblia diz sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, que foi seduzido, o espírito de sedução tomou conta na hora que ele vê a mulher de Urias, e aí ele cede à prostituição, ao adultério, mas depois ele diz assim no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, tem que haver uma sinceridade, da maneira que ela foi sincera conosco aqui, porque ela foi sincera conosco, escreveu um e-mail desse, eu fico imaginando, eu falei pro pastor Edson ali, que é complicado, escrever um e-mail desse, é muita coragem, então ela teve coragem, eu vejo nisso uma iniciativa de querer mudar. Ela teve coragem de escrever isso para nós, ela precisa ter essa coragem de falar como Davi falou, eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Todos nós fomos alcançados pela graça, todos nós, nenhum homem escapou. Todos foram alcançados pela graça. Por mais que falemos aqui, orientemos a ela, nós não temos o poder de preencher ela e de arrancar esse pecado dela. É ela mesmo que tem que fazer. Isso aí, pedir essa ajuda, esse socorro a Deus, porque ela está precisando de socorro. O Jairo colocou aqui sobre Jeremias, capítulo 16, né, que fala sobre quebrar o vaso. Essa irmã precisa ser passada por esse mão do oleiro. Exatamente. Né? O Senhor tem que te transformar, minha amada, e eu creio que nesse exato momento o Espírito Santo quer fazer isso com você e com uma série de ouvintes, mas é preciso fazer como Davi, se prostrar perante o Senhor e dizer, eu não consigo, Senhor, me mostra. E outra coisa que eu recomendo, a diferença de tudo. E o que eu recomendo a essa irmã, ela procurar o pastor dela e buscar
conselho e ajuda, suporte espiritual para sair disso. Porque eu tô vendo que ela sozinha não tá conseguindo. Ela precisa de ter uma experiência com Deus e de ter uma ajuda. Como Davi não conseguiu, e ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele viu que ele estava sem a presença. Porque essa questão do Espírito Santo no Velho Testamento é diferente de hoje. O novo é outra, Agora, o que também a nossa ouvinte apresenta, e muita gente fala isso, é que ela diz o seguinte: eu quero fazer a obra de Deus, que é uma coisa fantástica da gente ouvir e afirmar. Claro, então eu quero trabalhar no hospital, quero trabalhar no presídio, quero trabalhar, mas isso, se não tiver a motivação correta, pode ser simplesmente uma fuga. Eu estou colocando uma coisa no lugar de outra. E isso pode também ser, companheiros, um reflexo daquela ausência, daquele encontro real. Quer dizer, olha, Cristo, quando traz isso para nós, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu pai te vem em secreto, te recompensará. É um segredo extraordinário, porque se você tem de fato um encontro com Deus, tá certo? Você não vai ser perfeito nunca, meu amigo, mas você vai trabalhar, você bem orientado, discipulado, você vai desenvolver um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual que não tem tamanho. Que se torna uma mudança radical na sua história. E às vezes a gente fica colocando um monte de coisa em cima. Não, você faz isso, você faz aquilo, e até nos rouba o tempo para estudar a palavra, para meditar na palavra. Não pode ter fuga em hipótese alguma, né? Já vimos aqui. Por que Deus não impede? Pergunta aqui, pastor Elison, e foi o seu destaque, que esses homens cheguem até mim. Quer dizer, por que Deus não impede que ela seja tentada? Primeiro, que nós somos livres, nós andamos por todos os lugares e as pessoas são livres. Não é Deus que vai impedir. Como eu acabei de ler há pouco em 1 Coríntios 10:13, nós somos tentados todos os dias. É no trânsito, é dentro do banco, é na sala de aula, até na igreja. Infelizmente, até na igreja. Não é Deus que vai tirar isso, é você que tem que se revestir com a armadura de Deus, como já foi aqui colocado. E eu quero até dizer para você, amada, que as nossas palavras podem parecer duras nesta manhã para você. E a gente traz isso na essência da palavra do Senhor. Em Hebreus, capítulo 12, verso 11, diz assim: na verdade, toda a correção ao presente parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados pela fé. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Então não é Deus que vai impedir essas pessoas de se aproximarem de você, é você que vai resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Esses homens que estão vindo para a prostituição são enviados de Satanás. Resistir a eles. E ela não pode pensar, gente, que ela é a única pessoa que acontece isso. Deus não vai impedir dos homens chegar a ela, de chegar a outras mulheres, de chegar mulheres a homens, de colocar dinheiro perto para ser tentado com quem é tentado com dinheiro, né? Na verdade, Deus é uma decisão dela, pô. Deus não vai impedir o ser humano, até o ser humano que encontra com Deus, que aceita ele como seu salvador, não vai impedir que ele passe por deserto, passe por prova, passe por luta, não. Pelo contrário, vai ter tudo que todo homem tem, mas tem um Deus na frente, mas a pessoa precisa estar aberta a isso. Tem muita gente está usando o escudo como acessório. Escudo é arma. Verdade, e isso tem que ser um fator. Então Deus não vai tirar essas pessoas do teu caminho, amado. Você terá que resistir, e o diabo vai fugir de você. Vai fugir. Diz a palavra do Senhor lá em João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci. E Satanás vai correr de você, amado. A Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, diz o verso 9, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, vamos tentar, uma vez mais, reiterar aqui algumas palavras importantes que vocês compartilharam. Não basta fugir
da tentação, é preciso correr para os braços do Pai. Sem dúvida. É isso, companheiros? Corretíssimo. Não tem como fugir dela. Ela não vai ser forte nela, vai ser forte no Senhor. No Senhor. Quem vai dar força para vencer a tentação, seja esta ouvinte, seja gente, qualquer um outro, você que está nos acompanhando agora, às vezes é uma coisa no trabalho, às vezes é uma coisa dentro de casa, às vezes é uma mentira, às vezes é uma fofoca, às vezes é uma conversinha, às vezes é um falatório, às vezes é um palavrão. Força de vontade é muito importante, mas se fosse isso não teria evangelho, seria só autoajuda. Força de vontade é muito boa, gente. Olha, a pessoa tem que querer, tem força de vontade, isso é muito importante, mas só isso é autoajuda. Agora, quando você entende que Deus é gracioso, que Ele está com a gente e Ele é quem nos fortalece, quem nos fortalece é a palavra do Senhor, é o Senhor que nos fortalece. Amém. Quanto mais intimidade você tem com Deus, menos você quer agir contra Ele. O pecado é contra Deus e nos afasta de Deus. Quem quer ficar longe do Senhor em sã consciência? Ninguém. Isso. Mas na prática, muita gente, porque os frutos revelam isso. Isso tudo só vai entrar, JR, com o temor, é o que o pastor falou no início aqui, o temor do Senhor vai gerar isso tudo nela, o que está faltando é temor, a falta de temor não está gerando nela a repugnância do que ela faz, ela precisa sentir essa repugnância do que faz antes de fazer, né, depois de fazer. Ainda que ela esteja colocando em pauta pra gente aqui discutir e falar alguma coisa, ela tem que tomar postura. Isso, ela não pode ficar. E JR, uma colocação dela que traz um retrato, a pergunta talvez, isso é uma maldição que está sobre mim. Até queria bater nesse ponto de que, minha irmã, se você está em Cristo, a maldição é quebrada. Não existe maldição de família. A sua família pode ter toda ela ser pra condenada. Quem está em Cristo. Sim, filho. Bem colocado, né? Deixa eu colocar aqui, vou terminar. Não há maldição de família, porque ela é quebrada ao momento em que você é colocado aos pés do Senhor, ou você se coloca, melhor dizendo, aos pés do Senhor. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa maldição ela é quebrada. Se havia na sua família isso, e você teve um encontro com Cristo, você quebrou essa maldição. Essa é a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai que age sobre a nossa vida de maneira sobrenatural. Pessoas que antes viviam numa prática completamente errada, completamente distante da vontade de Deus, são alcançadas pelo Evangelho de Cristo e transformadas completamente. Não é isso, minha querida ouvinte que com a gente participa aqui agora? Pessoas que antes andavam completamente longe de Deus são alcançadas pelo Evangelho de Cristo, são transformadas pela palavra do Senhor e convertidas, vivem de uma forma completamente nova e diferente. É isso, minha querida irmã, bom dia, Deus te abençoe. Bom dia, meu amar da paz. Realmente é isso. Eu sou uma pessoa que vim do interior, moro aqui no Rio há 17 anos, e quando vim para cá, achando que ia conseguir algo nessa vida errada, me tornei uma prostituta de luxo, certo? Fui acompanhante de empresários, que é chamada acompanhante, que não é nada disso, é verdade, uma prostituta. E fui acompanhante de empresário, da grande cúpula do Corpo de Bombeiro, viajava, ia para Angra, para tudo que é lugar, achando que estava bem. Mas, na verdade, eu já tinha um chamado, então Deus me tocou meu coração para abandonar tudo isso. E eu aceitei o Senhor Jesus, hoje sou uma mulher casada, certo? Vivo no Evangelho, não tenho nenhum remorso daquela época, porque tudo que eu passei, Deus levou na cruz do Calvário, Ele me perdoou pelos meus pecados. Conheço pessoas e vejo essas pessoas com quem andei, não sinto nada quando os vejo, certo? São pessoas que parece que nem existem para mim. Se ela está passando por esse processo, porque verdadeiramente ela está com senso de culpa, ela tem que se libertar dessa culpa. Porque somos nova criatura a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus. Não tem que levar essas transgressões com ela, pecado. Ela está querendo se acusar a todo momento. Ela tem que se perdoar. Se dá o direito de ser perdoada, porque Cristo já perdoou os pecados dela. Entendeu? Ser feliz no casamento dela. Querida, entra no teu quarto, ora ao Senhor, para que Ele venha mudar a tua vida. Senhor, me transforma, me ensina a ser uma nova mulher na tua presença. E quando ela ver essas pessoas na rua, ela vai demonstrar a diferença com seu olhar de compreensão e saber que ela é uma nova criatura. Quem olhar, ele vai dizer assim, realmente Deus é na vida dela.
Ela é uma nova criatura. Não existe pecado mais naquela mulher. Entendeu, minha querida? Você tem que se aceitar como uma mulher evangélica e casada. Esqueça o passado. O que ficou para trás, ficou. Entendeu? Nenhuma transgressão há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seja uma mulher vitoriosa. Se dê o direito de ser feliz, de ser vitoriosa. Esqueça o seu passado. Eis que tudo ficou para trás, meu amor. Amém, querida? Que Deus te abençoe, minha querida e amada ouvinte, pela palavra que você traz diretamente ao coração da nossa ouvinte. Você trouxe a sua palavra, o seu posicionamento, como se estivesse conversando e olhando no olho dela. E eu tenho certeza absoluta que a nossa ouvinte e tantos outros ouvintes que podem estar passando por coisas diferentes, né? Porque nem todo mundo passa pela mesma coisa, por coisas diferentes, ouviram a sua palavra como se também estivessem sendo aconselhados pessoalmente. Eu quero agradecer pela sua disposição em ligar, em participar conosco e trazer esse testemunho tão claro e tão forte, minha querida ouvinte, que Deus te abençoe sempre e cada dia mais. Deixa eu só te falar um detalhe. Eu sou filha de uma ex-prostituta também. A minha mãe, ela teve 8 filhos e todos os 8 ela deu, porque ela vivia dentro de uma casa de prostituição. Entendeu? Então não existe maldição hereditária. Isso é coisa da cabeça do ser humano. A partir que a gente aceita Cristo Jesus, essa maldição é quebrada. Não existe isso. Seja uma nova mulher, querida, vitoriosa, porque é para isso que Deus te chamou. Bênção pura. Bênção pura. Querido. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe cada vez mais. Palavras como essa, minha gente, que tornam este programa, cada dia, um programa diferente do outro. Pela graça de Deus e para a glória do Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Vamos, minha gente, ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, a participação maravilhosa dos nossos queridos e amados ouvintes. Muito obrigado por cada um participar conosco aqui. A nossa pergunta é: você acredita que o pecado pode gerar doenças em alguém? Pela internet, 92% dizendo sim. Por telefone, 100% também dizem que sim. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela palavra. Vamos aos prêmios do programa de hoje, agradecendo aqui o seu carinho, ouvinte amado, pela sua participação com a gente no programa de hoje. É sempre muito bom ter você com a gente aqui, e a sua participação torna o programa cada dia melhor, mais animado, com mais palavras. Uma palavra que você escuta como essa aqui, se eu descrever, você que estava vendo a gente pela internet viu o semblante dos nossos debatedores, o envolvimento deles na palavra aqui da nossa ouvinte, o impacto que isso gera não só na vida deles, na minha, na vida da nossa equipe, mas os nossos maravilhosos ouvintes. Nossos ouvintes são realmente extraordinários. Vamos aos prêmios então. A Raquel Ramalho de Olaria participou da pesquisa e está levando para casa o DVD Na Estrada, da Aline Barros, e a Meirilene de Almeida, de Senador Camará, também participou da pesquisa e leva para casa o CD Profeta da Esperança, do Kleber Lucas. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo: quando oramos incessantemente e não recebemos nenhuma resposta, é sinal de que a nossa fé não é suficiente? Existe medida para a fé? Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa? Então, se uma pessoa não tem sua oração respondida, significa que a culpa é exclusivamente dela? Por outro lado, a minha fé é capaz de mudar a vontade de Deus com relação a uma determinada situação? O que fazer para ter uma fé que todos afirmam ser capaz de mover a mão de Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos agradecer aqui a presença dos nossos colaboradores de hoje. Olha a tosse, que alguém quer tosse aí não, hein? Olha aí, ó, já rendeu a tosse. Tosse, abrir a boca e espirro. É um negócio que contagia, é impressionante. Pastor Sérgio, obrigado, Deus abençoe, meu irmãozão. Obrigado, eu quero glorificar a Deus pela vida dessa ouvinte que ligou, mostrando que, dando a última palavra, né, deixando claro para essa ouvinte que é possível. Veja que é possível. Eu não nasci em berço evangélico,
Deus me transformou, porque estar em Cristo é a melhor forma de vencer. Deus abençoe e deixar os meus abraços para os nossos ouvintes, para nossa igreja, de todos os lugares onde elas estão. Deus abençoe. Benção puríssima. Por favor, claro, por não. Não posso esquecer, eu quero mandar um abraço para o nosso aspirante a pastor Augusto, que está aniversariando hoje. Olha, Augusto, olha aí. Augusto Santos está aniversariando hoje. Deus abençoe. Que beleza, Deus os abençoe sempre. O querido Jairo Bonfim, obrigado, Jairo. Prazer meu sempre estar aqui. Eu 2 pastores aqui que já estive nas igrejas ministrando, foi uma bênção. Quero deixar um abraço aqui a todos da minha igreja também. Inclusive, fazer um convite aqui para o Tamo Junto para Adorar, que é segunda-feira, dia 13, onde estarei recebendo com muito carinho meu amigo J.R. Vargas pregando a palavra. Lá vai ser uma bênção. Você é o nosso convidado, Assembleia de Deus em Jardim Íris, Avenida. Depois o endereço, eu vou errar o endereço aqui. O endereço aqui. É porque mudou agora na rua, a rua do Nato Mazzoni. É a única igreja que tem na rua do Nato Mazzoni, ali em Jardim Íris, ali perto do Colégio Meriti. Tamo junto, gente. Um abraço pra minha esposa Adriana, meus filhos Wallace e Ashley, minha família, meu pai, pastor Manuel Bonfim, minha mãe Tereza, que estão ouvindo, a irmã Belinha. Belinha, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Benção por isso. Olha o Jairo aqui, ó, escuta o Jairo, ó. Essa chance eu não perderia, sua atenção queria chamar. Precisava de um milagre, pensei, vou enfrentar a multidão. Como será? Minha capa vou abandonar, o meu milagre vou alcançar. Eu clamei, Jesus, Filho de Davi, eu clamei, Jesus. Que bênção, rapaz. Ouvir o Jairo é sempre bom demais. Fala muito bem, canta maravilhosamente bem, né, Erison? Querido pastor Érico. Pastor Érico, eu estava estacionando, depois que eu estacionei o carro ali no nosso estacionamento, eu não sei se os companheiros também viram, o pastor Sérgio, o querido Jairo, tem um carro ali atrás com a bandeira do Botafogo, vocês viram? O que é aquilo? Não, aquilo é tudo. O senhor também é a favor? O senhor também é a favor? Que não bota fogo? É mesmo. Mas esse fogo é conhecido ou é estranho? Não, é fogo conhecido. Não, só pra saber, eu não falo nada não. Agora é bem conhecido, né? Agora é bem conhecido. É o fogo solitário. O fogo solitário. Pastor, tá animado, né, pastor? Tô animado. Mas hoje é terça-feira já, ainda tá nesse clima? Já tô nesse clima. É tão raro que tem que aproveitar, né? Não, rapaz, vai vir o Campeonato Brasileiro. Mas, JR, eu queria aproveitar. Aproveita, meu irmão. E apenas dizer sobre o Jairo Bonfim. Teve lá em nossa igreja. Para quem não conhece pessoalmente o Jairo, não teve na sua igreja, recomendo, porque é um homem de Deus. Como eu tenho tido a oportunidade de outros cantores estarem lá com a gente e serem bênçãos. Eu quero me alegrar, né, essa manhã de estar aqui com o Jairo. Ele sabe do carinho que a gente como recebeu também lá na nossa igreja. E eu quero mandar um grande abraço para minha PIB em Santa Cruz, a nossa igreja lá que tem feito um grande trabalho. E dizer a essa ouvinte que tem sofrido muito, quero deixar para você ainda um outro versículo de tantos que nós deixamos aqui hoje, que é 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois ou povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vá em frente, minha irmã, e seja uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Bênção puríssima. Ô, pastor, pois não, pastor Sérgio, pode falar. Pastor Jean Max, nosso debatedor aqui, manda um recado dizendo que gostou desse negócio de fogo solitário. Fogo solitário, olha aí. Ô, pastor Hélio, o senhor tem alguma dúvida que eu tenha uma apreciação muito grande pelo senhor, não? O senhor tem dúvida sobre esse assunto? Não tenho nenhuma dúvida. Pois é, e o senhor sabe que apreciação, amor, carinho, a gente não precisa provar, né? Sem dúvida. Mas eu provarei. Isso aí, JR. Isso aí. Porque quando vocês ganham, vocês fazem esse estardalhaço todo, pô. Não, eu nunca toquei aqui o hino do Flamengo.
Nunca toquei. Já toquei do Grêmio, homenagem ao Souza. Já toquei do Vasco, também homenagem ao Souza. Souza tem uma dívida comigo muito grande, que eu tocar o hino do Vasco não é uma coisa fácil para mim. Atualmente, entendeu? Como o cristianismo faz isso. Agora vocês aí, eu quero homenagear toda a torcida botafoguense através de vocês dois ilustres representantes. Olha aí. Que é isso mesmo? Agora chega, né? Porque também já é demais. Aí já é demais. Já Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vamos pedir aqui ao querido Jairo Bonfim que ore conosco. Vamos apresentar a vida dos nossos ouvintes, daqueles que estão aí neste caminho da transformação, da mudança, nascida no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que muda por completo a nossa vida. Pai querido, em tua presença sempre estamos, é sempre bom estar na tua presença, sabemos que há um Deus que é conosco e é por nós. A tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que seja na tua palavra, Pai, que essa ouvinte e outros demais possam achar abrigo, que seja na tua palavra que todos possam achar, encontrar abrigo, refúgio para a sua vida, para que o inimigo não possa fazer alvo em sua vida, para que o inimigo não possa fazer, Senhor, achar ninho nas vidas das pessoas. Tu criastes a nós a tua imagem e semelhança. Essa comunhão foi quebrada pelo pecado, mas o véu do tempo foi rasgado, nos dando livre acesso a ti. Tu possa, Senhor, falar a cada coração hoje, que todos possam entender que só tu és a nossa salvação, só tu és o nosso refúgio. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.